Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro de 2013. Está no ar pela TV Universitária mais uma edição do seu telejornal, o nosso TVU Notícias. Uma conferência discute hoje e amanhã aqui em Uberlândia novos parâmetros para o Plano Nacional de Educação. O evento busca discutir os rumos da educação regional. Estão reunidos representantes de 57 municípios da região. Juntos, eles buscam definir prioridades para o avanço da educação. É um trabalho integrado do município, do estado e da União. Não há condições de desenvolver a educação sem exatamente essa cooperação entre os entes e, acima de tudo, na formação. Porque quem forma os profissionais da rede, a grande maioria é a universidade. Então, se não tiver um diálogo, nós não vamos conseguir realmente obter os bons resultados, que é exatamente melhorar a qualidade do ensino, garantir a permanência do aluno e, acima de tudo, financiamento, para que a gente tenha profissionais valorizados e nós tenhamos, de fato, uma educação de qualidade. As discussões pautadas nesta conferência macro-regional vão desde o desenvolvimento sustentável da educação à qualidade do ensino, passando por temas como o financiamento e controle social dos recursos e a valorização do professor. As propostas levantadas em torno dos 7 eixos temáticos irão compor um documento que será encaminhado à Conferência Nacional de Educação, que acontece de 17 a 21 de fevereiro do ano que vem em Brasília. Nós estamos aqui na terceira etapa da conferência em Minas Gerais. Então nós já passamos pela conferência municipal, onde todas as pessoas interessadas debateram. E aqui sim, nós temos a macroconferência, onde que as pessoas já estão mais fundamentadas com relação ao documento. De olho nos pontos que precisam de maior atenção no setor, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais acompanha a conferência com propostas para melhoria e valorização do setor. É a valorização dos trabalhadores em educação, que é os recursos que virão para financiar essa educação, os 10% do PIB que a gente está pedindo, né, os 75% dos royalties do petróleo, que realmente ele chegue no salário do professor, que ele chegue na cobertura da quadra da escola, que ele chegue na carteira, no livro, numa sala de vídeo para esse aluno. Então é aqui que nós garantimos esse recurso, é nesse debate que a gente vai traçar diretrizes para ser seguida nos próximos 10 anos. Representantes de cidades vizinhas também apontam suas maiores reivindicações, como este professor de Monte Carmelo, onde a Superintendência Regional de Ensino representa 12 municípios. Que esses investimentos sejam de fato feitos na escola pública e que se construa uma carreira atrativa para o profissional da educação. Como vocês sabem muito bem, é uma carreira que deixou de ser atrativa há anos e a juventude ela já não quer mais ser professor. E os que estão na ativa, infelizmente, estão deixando essa profissão. E a EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, efetivou a doação de um terreno de 70 hectares no município de Patos de Minas para a instalação do campus da UFO naquela cidade. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o professor e doutor Elmiro Rezende, que é o nosso reitor aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Prazer tê-lo novamente aqui, reitor. Eu gostaria de saber o seguinte, uma boa notícia, né? É meio que a gente esperava muito tempo para realmente consertar a história de Patos de Minas e agora a EPAMIG fazendo essa doação. Como é que foi esse trabalho de vocês com a EPAMIG para fazer essa parceria? Boa noite. Boa noite, Kelso. Na realidade, essa notícia, ela traz um novo alento para todos nós e principalmente para a nossa comunidade de Patos de Minas. Porque nós temos um pacto com Patos de Minas e com as pessoas que moram ali no seu entorno. Uhum. São pessoas que acreditaram um dia que a UFO podia ir para lá, se tornaram nossos estudantes, se transformaram em professores, técnicos administrativos. Então há todo um pacto. E nós não estávamos conseguindo prosseguir a obra de construção do campus ali. Então, durante meses, nós trabalhamos com alternativas. Primeira alternativa, liberação do terreno embargado, mas isso demora, não depende de nós. Segunda alternativa, uma nova área. Nova área, 2 possibilidades, uma área pública ligada à EPAMIG ou, eventualmente, uma nova doação. Iniciamos os contatos, primeiro pela área pública com a EPAMIG. Estivemos no governador, juntamente com o prefeito de Patos, o senhor Pedro Lucas. Ali, numa conversa com vários parlamentares, nós sentimos que o governador realmente deu uma atenção especial, houve sensibilidade. E a partir dali, os fatos começaram a
acontecer. Acertarem, né? Acertar. Isso foi essencial. Agora, Patos de Minas tem um outro problema. Porque para a construção, você sabe muito bem como são as coisas. Vou ter que adequar, nós vamos ter que adequar o projeto ao novo terreno, os complementares. A questão do prazo também, né? A busca do próprio recurso, que nós vamos ter que conversar novamente com o Ministério da Educação. Mas ali tem um outro problema. Tem os estudantes que atualmente estão trabalhando lá, os professores, precisam de laboratório, precisam de sala de aula. Aí nós fizemos uma outra rodada de negociação. E a Prefeitura de Patos de Minas vai adequar um prédio novo para que tenhamos ali toda a estrutura dos laboratórios de ensino, inclusive de pesquisa, que vamos começar ali, e, ao mesmo tempo, mantemos a alocação da área com a Unipam e também aquela central que nós utilizamos mais ou menos no centro de Patos, que é o Palácio Cristal. Eu acho que para isso, as condições mínimas necessárias... Seria uma medida provisória, né? As condições mínimas estão garantidas. Agora, com relação a esse novo terreno, as obras, a entrega, quais são os planos da Universidade Federal de Uberlândia para que se concretize essa construção desse campo? O primeiro plano é que temos agendado com a presidência da EPAMIG uma reunião para a próxima semana. Nessa reunião nós trataremos, juntamente com o nosso jurídico e o deles também, de detalhes para que essa doação possa ocorrer da melhor maneira, visando sempre o interesse público. Né? Então nós vamos ter essa reunião. Logo depois disso, a hora que tudo isso ficar sedimentado, nós temos condições de iniciar os processos necessários à licitação da obra e lá para frente. Enquanto isso, claro, vamos já adequar os projetos que são necessários para que abramos essa licitação. Que bom que terminou esse problema todo e agora a gente pode começar a construir realmente o campus. Eu tenho certeza que a população de Patos de Minas está ansiosa para que isso realmente aconteça. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que eu nem vou te fazer, porque é questão de tempo, reitor. Eu acho que não dá para definir tempo a essa altura, né? Precisa primeiro passar por essa parte burocrática. Nós temos Ou já tem tempo? Já? Nós temos um tempo. Nós estávamos trabalhando com um horizonte de 90 dias. Aconteceu muito antes de 90 dias, né? A doação. Agora, outro tempo que nós temos que trabalhar é o início do próximo semestre letivo. Até lá, esses laboratórios novos devem estar prontos, já funcionando, para que os estudantes tenham onde ir, ter melhor condição de aula. Ou seja, começa a toque de caixa mesmo, né? Tá, não podemos parar. Ali... Tá certo. Reitor, muito obrigado pela entrevista. Volte sempre aqui para nos trazer mais novidades aqui no TVO Notícias, viu? E parabéns por essa conquista aí. Acho que agora vai melhorar muita coisa para Patos de Minas. Eu acredito que dessa vez agora as questões, nós não devemos ter maiores dificuldades. Como eu disse e lembro outra vez, sempre visando a atenção àquilo que é público com todo o cuidado necessário. Tá certo. Doutor, professor e reitor, muito obrigado pela entrevista. Volte sempre, tá? Obrigado. Um abraço. Previsão do tempo agora, para você saber como fica o tempo amanhã, deve ficar nublado com a possibilidade de chuvisco no leste, no sul e no centro. No Triângulo Mineiro, as temperaturas ficam amenas em todas as regiões do estado. Em Uberlândia, sol entre nuvens pela manhã e não há possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 27. Veja agora o tempo em outras cidades de Minas. Em Araguari, sol com algumas nuvens. Não deve chover. Mínima de 13 graus e máxima de 26 graus. O tempo em Capinópolis é de sol pela manhã e à tarde. Não há previsão de chuva. A mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. Sol entre nuvens em Perdizes. Não chove. A mínima prevista é de 14 graus. Dia ensolarado pela manhã em João Pinheiro. A temperatura varia entre 11 e 27 graus. E daqui a pouco, você sabe o que é assédio moral? Pois é, um advogado trabalhista fala pra gente. É já já. Com as drogas é sempre assim. No começo, tudo parece uma incrível viagem. Mas aí, você vai perdendo o controle, cada vez mais. Até que uma hora, você chega ao fim da linha.
Ligue e peça ajuda. Você não está sozinho na luta contra as drogas. Governo de Minas. Qual é a lei da corrupção? Ganhar. Vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila. Lucrar no troco. Sair sem pagar a conta. Falsificar as notas da escola. Até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Pense. Reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Olha! É uma calinha! Que calinha linda! A calinha tá rindo pra mim! Eu vou brincar com você, calinha! O programa de pós-graduação em Biologia Vegetal do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia está com as inscrições abertas para o processo de seleção 2014/1 do mestrado acadêmico em Biologia Vegetal. São oferecidas 15 vagas. As inscrições começam no dia 23 de setembro e terminam no dia 11 de outubro de 2013. O mestrado acadêmico em Biologia Vegetal tem duração de 24 meses, com o início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2014. O edital completo está disponível em www.ppgbv.ib.ufo.br/nod/121. Mais informações pelo telefone 3218-2306 ou pelo e-mail bioveg@embio.ufo.br. E a partir de agora, farmacêuticos podem receitar medicamentos que não exijam prescrição médica. A resolução do Conselho Federal de Farmácia foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A medida formaliza o que já era um hábito, mas divide opiniões. Luciano sempre procura a farmácia para resolver aquela dor de cabeça ou a tensão nos músculos. Para esses casos, ele compra um medicamento com a orientação do farmacêutico. Explicando melhor a receita que é passada do médico também, muitas vezes. Atualmente, os 25 remédios mais vendidos no Brasil não precisam de receita médica para serem comercializados. Uma resolução do Conselho Federal de Farmácia estabeleceu que, a partir de agora, eles podem ser prescritos pelos farmacêuticos. São medicamentos como os analgésicos e os fitoterápicos. O profissional também é responsável por encaminhar a pessoa com um quadro clínico mais grave ao médico. Muitas vezes ele vai a uma farmácia pegar um simples antigripal e com a intervenção farmacêutica vai evitar dele estar prejudicando a própria saúde. O Conselho Federal de Farmácia ouviu várias instituições para regulamentar esse assunto. A norma se respalda pela lei do ato médico, que mantém a autonomia de todos os profissionais da saúde para a prescrição de remédios. Visando hoje uma atenção farmacêutica e de outros profissionais, né, que seria multidisciplinar, pautando e como objetivo a saúde como um bem maior do paciente, do cuidador, do profissional que está envolvido com aquele paciente, como prevenção também, não só como tratamento, isso só traz benefício para a sociedade. A Associação Médica de Minas vê a resolução como inadequada e com riscos para a saúde da população. Advindo dessa prescrição, podem e certamente surgirão efeitos colaterais aos quais os profissionais de farmácia, extremamente competentes naquilo que eles se propõem a fazer, não estarão aptos a fazer frente. Você sabe o que é assédio moral? Quais as situações que podem ser caracterizadas como esse assédio moral dentro do ambiente de trabalho?
O que fazer diante destas situações? Para responder estas e outras perguntas, eu converso agora com o Dr. Cleuso José Damasceno, que é advogado especialista em direito do trabalho. Doutor, muito obrigado pela presença. É um assunto polêmico que constantemente está em discussão nas empresas e eu te pergunto, o que exatamente é o assédio moral e que tipo de situação que é caracterizada dentro da empresa que dá no assédio moral? Boa noite. Boa noite, Elcio. Na verdade, o assédio moral não é um assunto atual, ele é bastante antigo, porém, realmente, só atualmente ele está acontecendo com mais assiduidade nas empresas. O assédio moral, na verdade, ele é uma subespécie do dano moral, já muito conhecido nas reclamações trabalhistas do dia a dia, porém, ele tem características próprias. Dentro de uma empresa, para caracterizar o assédio moral, principalmente deve haver a subordinação entre o sujeito ativo, que normalmente é o empregador, e o sujeito passivo, que é o empregado. Logicamente, a diferenciação entre o assédio moral e aquela rigidez diretiva do empregador é que vai caracterizar o dano moral. Portanto, aquela cobrança de meta natural que o empregador faz com o empregado, a exigência de horário, de cumprimento de horário, de assiduidade, de vestimenta, isso não caracterizaria o assédio moral. Porém, quando isso ultrapassa e começa a ser exigido, por exemplo, serviços superiores às forças do empregado, ele começa, o empregador, ou mesmo o seu gerente, que é o superior hierárquico, ele começa a cobrar situações do empregado que o coloca em situação vexamosa perante os colegas, ou mesmo de forma individual, e que isso vai atrapalhar o seu psíquico, aí sim começa a caracterizar o assédio moral. Ou seja, é aquele momento em que o empregado ele se sente realmente de forma subordinada àquela pessoa. Aquilo ele vai totalmente desestabilizar o seu... Psicologicamente. Pois é, mas quando uma pessoa sofre algum tipo de, digamos, abuso dentro do trabalho com relação a esse assédio moral, como que a pessoa sabe, olha, o meu patrão falou comigo de uma forma diferente do que a cobrança normal, rotineira? Porque a gente sabe que na relação entre empregado e empregador existe aquela discussão, às vezes um não concorda com o outro, um fala com um tom mais alto, e chega no final das contas, o patrão fala, olha, você tem que me obedecer porque você é meu empregado. E aí nessa hora, tem que ter testemunhas, o próprio empregado, ele pode entrar com ação na justiça? Como é que funciona isso, doutor? Perfeitamente. A gente parou exatamente nesse ponto. A hora que essa cobrança ela atinge o psíquico do empregado, nesse momento está caracterizado o assédio moral. Logicamente, de pessoa para pessoa, isso há uma diferenciação. Tem pessoas que admitem mais essa cobrança, ela não sente. Já outras, isso já é questão orgânica, por exemplo, a pessoa pode chegar até uma depressão profunda dentro do seu trabalho. E com isso ela já fica caracterizada. Fala, e que atitude tomar? Logicamente, ele vai procurar o profissional da área e, sendo empregado, é uma relação empregatícia, então Justiça do Trabalho, e ele poderá ajuizar uma ação, e essa ação ela pode desdobrar numa indenização por dano moral, que é o gênero, com o pedido de assédio moral, ou seja, se tornou insuportável aquela relação de emprego. E, logicamente, o empregado vai dizer, mas eu vou pedir demissão para sair do emprego e reclamar a indenização? Não necessariamente, porque esse assédio moral dá direito a ele ao que nós chamamos de rescisão indireta, que está previsto lá no artigo 483 da CLT. Tá? Então é um direito dele pleitear a rescisão indireta e nela reclamar uma indenização por dano moral, por assédio moral, que é a subespécie. Agora, só para terminar, doutor, nosso tempo já acabou, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, virando o lado. O patrão, ele deve tomar cuidado, então, aquela questão de exercer o poder. Tem muitas pessoas que acham que tem que ser chefe pitbull, né? Aquele que solta os cachorros para cima dos empregados. Nessa hora, o patrão e a empresa têm que ter um treinamento especial para lidar com o empregado. Com certeza. Principalmente, e lembrando que, na verdade, também pode haver um assédio moral, é o que nós chamamos de assédio moral vertical, ascendente, do empregado para com o gerente ao patrão, naquela pressão para que o patrão mande ele embora. Então, tem esses dois casos. Logicamente, tem que estar preparado, sim, o empregador, para ele saber até que ponto ele pode fazer as cobranças de metas do empregado. Tá bom. Doutor, o assunto é muito bom, muito polêmico, daria muito mais tempo para a entrevista, mas, infelizmente, o nosso tempo já se encerrou. Muito obrigado pelas explicações e volte sempre
sempre aqui com a gente. Eu que agradeço. Um abraço, boa noite. Obrigado. Agora é hora do mercado de trabalho. As oportunidades de hoje foram enviadas pelo CEPER de Uberlândia. Então aproveite para conferir e anotar. Hoje tem vaga para consultor de vendas. É para ganhar R$ 705 mais comissão. O candidato deve ter 2º grau completo e experiência. Vaga também para fiscal de loja. É necessário ter experiência comprovada. Estão disponíveis 8 vagas com salário de R$ 950 mais benefícios. E oportunidade ainda para operador de telemarketing. A empresa oferece 750 vagas para preenchimento imediato. O salário é de R$ 678 mais benefícios e comissão. Não é preciso ter experiência. E ainda para operador de movimentação, o salário é de R$ 893 mais benefícios. É preciso ter experiência. Estas e outras oportunidades você encontra no CEPER, antigo Cine de Uberlândia, que está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. Mais informações pelo telefone 3231-4433. E daqui a pouco, 3 entidades estão sendo beneficiadas com a doação de leite longa-vida arrecadados durante a Semana do Idoso. É depois do intervalo. Esse comercial não quer que você compre nada. Não quer que você use nada. Ele só quer que você lembre que a cada ano... mais de 42 mil pessoas no Brasil perdem a vida no trânsito. 42 mil pais, filhos, esposas e amigos. 42 mil histórias que acabaram antes da hora. Isso não pode continuar. Não podemos mais deixar que famílias sejam separadas. Não podemos mais deixar tantos sonhos serem interrompidos. É preciso parar. É preciso mudar. É preciso que todos se unam em um pacto contra os acidentes. Um pacto pela vida. Junte-se a nós e faça um trânsito melhor. Seja você. Seja você. Seja você. Seja você. Seja você a mudança no trânsito. Parada. Um pacto pela vida. Ministério das Cidades, Governo Federal. Sempre que cai um avião, todo mundo se comove. Mas e se todo mês caíssem 8 aviões no Brasil? 8. Todos lotados de jovens, a maioria negros. Pois é isso que a violência está fazendo com a gente hoje. Milhares de vidas roubadas do futuro do Brasil. Por isso, foi criado Juventude Viva. Mais oportunidades, combate à violência e ao preconceito, mais direitos para o jovem e respeito à vida. Inclusive a sua e a minha. João e Luciana vão se mudar para uma casa própria. Carlinhos vai entrar na escolinha de futebol. Luísa sonha em ser médica. João e Luciana não vão morar na casa nova. Carlinhos não vai mais jogar. E Luísa não vai ser médica. Acidentes destroem sonhos, interrompem vidas. Dirija com responsabilidade. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez. É muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. O Laboratório de Geografia e Educação Popular da Universidade Federal de Uberlândia promove um minicurso de extensão Metodologia do Trabalho Científico para professores da educação básica. Será nos dias 28 de setembro e 5 e 19 de outubro na Sala 206, Bloco 3Q, Campus Santa Mônica. São oferecidas 50 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 na Sala 11 do Bloco H, também no Campus Santa Mônica, das 13 horas às 17 horas. Os interessados devem levar 2 litros de leite longa-vida. E na reta final do 5º circuito do Campeonato Estadual de Basquete, a equipe Sub-23 do SESI disputa 2 jogos neste fim de semana em Santa Vitória, no Pontal do Triângulo. Depois da escola, Leonardo dedica todas as horas da tarde com... basquete.
Armador da equipe sub-13 mostra habilidade com a bola dentro da quadra. Com apenas 1,50 m, não perde as jogadas para nenhum amigo gigante. Mostra domínio de bola e certeza de ter escolhido o esporte certo. Tive um irmão, aí ele jogou basquete também, aí ele me chamou para jogar, eu comecei a jogar também. O talento do pequeno armador soma pontos com o amigo Isael. Cestinha da equipe, o pivô de 1,75 m, acertou a mão no basquete, mas confessa que até chegar ali, fez outros esportes. Futebol e karatê. Mais alto ou mais baixo, o tamanho não interessa, e sim a vontade de jogar. Na quadra de basquete, o que não falta é disposição aos jovens atletas. Invictos na competição, com 9 jogos e 9 vitórias, a equipe sub-13 do SESI quer mais é a vitória na final fora de casa, contra 2 times. O treino forte de suar a camisa é uma das estratégias adotadas pelo técnico para vencer a competição. Aumentou a carga horária do treino, né? De 1h30 da semana passada, essa semana eles já estão treinando 2 horas todos os dias, estão treinando de segunda a sexta. Inclusive, alguns dos meninos estão treinando até com a categoria mais velha também. 3 entidades estão sendo beneficiadas com a doação de leite longa vida arrecadados durante a Semana do Idoso, que foi realizada pela Universidade Federal de Uberlândia. Uma carga de solidariedade. 1.400 litros de leite longa vida que irão beneficiar várias entidades. Só hoje 3 receberam o benefício. O Hospital do Câncer, o Lar São Lucas, que cuida de idosos, e a Casa Missão de Luz, que dá atenção a moradores de rua. Esse processo ele é contínuo, né? Você não faz pontualmente um evento e ações solidárias de forma pontual, que ele é contínuo. Então aqui esse é o momento de mostrar para as pessoas que é possível fazer trabalhos solidários, trabalhos sociais e contribuir para que mais pessoas tenham uma vida com qualidade. Só aqui no Hospital do Câncer são 200 litros doados. Todo esse leite será servido a pacientes e também a acompanhantes. Por semana, o consumo de leite no hospital chega a 150 litros. Toda a demanda é suprida através de doações da comunidade. Da sociedade, do próximo, que a gente ganha em campanhas, tanto em campanhas que eles fizeram, né, que a Afrit fez agora para nós, quanto em colégios que são feitos aqui com a sociedade. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, sexta-feira, a gente volta com mais informações para você. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite, a gente se vê amanhã, até lá.